Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope podcast, nesse novo ano, hein, 2023. Você que está acompanhando o podcast Dizascope, estou muito feliz, muito honrado que esse seja um ano maravilhoso aí nas nossas vidas. E a gente sempre aqui nessa mesa de comunhão, essa mesa de conversa, de edificação, e hoje não vai ser diferente. Estou muito feliz em receber aqui o meu convidado. Daqui a pouco nós vamos conversar, você já sabe quem é, você clicou, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente tem um canal aqui de cortes do Dizascope, tá? É o canal oficial mesmo, que a gente seleciona ali aquilo que a gente quer compartilhar com você em pílulas menores. Então eu vou deixar o link aqui, clica aí, se inscreve nesse canal para que você receba também os cortes aí. Às vezes você não está com tempo de ver 1 hora de entrevista, você pode ver aí uma pequena pílula. Beleza? Vou deixar o link para vocês aqui. Vamos embora pro podcast de hoje. Israel. Ô, meu mano, muito obrigado, viu? Que honra recebê-lo aqui. Meu Deus do céu, tô muito feliz de estar aqui, eu não sei nem o que falar, de coração, obrigado pelo convite, estou muito contente de estar de frente com um cara como o Douglas aqui, gente do céu, vocês não têm noção, tô arrepiado aqui, meu Deus. Ar-condicionado. Cara, muito bom ter você aqui. Não recebo muitos humoristas cristãos aqui. São raros. É raro, Nós somos raros, mas um dia não seremos mais. Tô brincando. E deixa eu te fazer uma pergunta. Israel, assim, acho que são poucos Israel assim, que não são filhos de crente. Né? É raro acontecer. É raro também. Eu mesmo nunca vi. Todos os Israéis que eu conheci, tudo crente, tudo filho de crente. E eu queria te perguntar, você nasceu já num contexto cristão? Assim. Nasci. Eu sou o mais novo de 3 irmãos, né? E a minha mãe, ela resolveu engravidar 8 anos depois do último filho, porque ela se converteu e queria um filho que já nascesse no caminho do evangelho, né? Interessante. Então, foi por esse motivo qual minha mãe me trouxe ao mundo. Então ela teve 2 filhos, você tem seus 2 irmãos. Isso. E aí ela se converte. E aí ela pensa, não, preciso ter mais um filho. Preciso ter um filho para nascer na igreja, exatamente. Entendi. Exatamente. E graças a Deus estou até hoje. Esses outros 2 aí não vai dar mais. Vai que não tem esperança, né? Um pelo menos aqui vai crescer na graça já. Como é que é o nome dos outros 2? Juni, que é o mais velho, e Juan, que é o do meio. Eu até brinco, né, que hoje eu sou humorista, trabalho com internet. Meu irmão mais velho é engenheiro elétrico, meu irmão do meio é engenheiro civil. Eu tenho saúde, graças a Deus. Mas tem dado muito certo esse meio aí. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu consegui encontrar uma vertente que deu para seguir dentro daquilo que ele me chamou para fazer. Né? E esse é o mais difícil dentro do humor, né, mano? Sim. Mas antes de você falar do humor, que você tem feito hoje, eu queria te perguntar o seguinte. Eu sempre faço essa pergunta para a galera que vem aqui, para quem cresceu na igreja, como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus? Assim? Se você tem uma recordação, se é uma data, se tem um evento. Olha, ao decorrer de toda a minha vida eu tive muitas experiências, desde pequeno, né? Inclusive... Qual igreja você cresceu? Eu cresci na Brasil para Cristo, né? Missionário Manuel de Mello, né? Veio da Assembleia de Deus. Tanto que até a liturgia da igreja é muito semelhante à Assembleia, né? E desde pequeno, muitos pastores que olhavam para mim, eles falavam, esse garoto vai levar o evangelho de uma forma diferente. Esse garoto vai levar o evangelho de uma forma diferente. E isso acontecia, assim, frequentemente, né? Muitas pessoas. E eu me lembro que uma das últimas vezes que isso aconteceu, eu ainda nem tinha feito meu primeiro vídeo para a internet. Eu estava contando um testemunho de um emprego que eu arrumei. E aí o pré-leitor da noite chegou, que é o Cezinha, cantava no Templo Soul na época. Ele chegou, ele é o pré-leitor da noite, ele me viu contando testemunho. E quando ele subiu, ele olhou e falou, cara, eu vi você falando aqui, Deus me mostrava você falando para multidões. Não sei se ele já te disse isso, mas você vai levar o evangelho de uma forma diferente. E usavam essa palavra. Isso, Deus sempre confirmando isso, né? E eu nunca entendia como isso ia acontecer, né? Então, as experiências espirituais da minha vida, elas foram acontecendo. Ali na minha adolescência, meados dos 13, 14 anos, eu lembro do meu irmão do meio, ele era meu líder do louvor na época. Ele me direcionou muito a uma vida espiritual realmente com um propósito.
né? Então, desde a minha adolescência, eu já tinha plena consciência que existia algo a mais para acontecer na minha vida e eu precisava levar aquilo a sério. E foi quando eu quis ler a Bíblia inteira a primeira vez, né? Comecei a intensificar minhas orações. Isso, qual idade você tinha? Eu tinha meados de 13, 14 anos, Legal. né? Então, seu irmão mais do meio, 8 anos mais velho que que me você, direcionava. ele ficava te empurrando, legal. Me direcionava, me levava para as orações na igreja de manhã, que era muito difícil, né? Adolescente, não quer acordar cedo para ir para a igreja, né? E quando eu entrei, assim, quando viralizou o meu primeiro vídeo, antes disso eu já tinha tentado ser um influenciador, mas pro meio secular. É mesmo? É. Como Só foi que isso? foi horrível, cara. Mas você tinha quantos anos? Eu tinha acho que 17 já. Mas aí você tentou o quê? Assim? Eu tentei fazer um vídeo de comédia, falando da vida alheia mesmo, né? Time de futebol, brincar, família e tal. Claro, com a minha vertente de humor limpo, porque eu nunca fui crescido na igreja, mas nada voltado à igreja. E aí você postou no seu pessoal. Não, nem cheguei a postar. Eu gravei um vídeo, editei e fui mostrar pros meus amigos. Falei, mano, nem posta, tá uma bosta isso aí. E graças a Deus que eu não postei. Exato. Porque aos 18 foi quando eu consegui ali postar a primeira vez, viralizou meus primeiros vídeos. Só que, a primeiro momento, eu não entendi que aquilo seria utilizado para um propósito. Né? Porque são duas vertentes. Era um menino que não passava de 5 curtidas em uma publicação e, de repente, você posta alguma coisa e tem 10 mil. Imaturidade de um jovem que não sabe lidar com isso. Eu tive meus primeiros 60 mil seguidores, comecei a me achar a estrela, a última bolacha do pacote, e Deus, tesourou. Perdi meus primeiros 60 mil seguidores, tive uma página hackeada, e foi onde eu tive meu primeiro encontro com Deus verdadeiro. Né? Ali dos meus 18 anos, onde Deus chegou para mim, usou um servo de Deus e falou, o que você tem é de Deus. Ele só olhou para você e falou, opa, eu confio nessa pessoa para cuidar daquilo que é meu. Então, você cuida disso aqui para mim? Muito bom. E aí ele falou que se eu não entendesse que aquilo não era meu, sim de Deus, e que havia um propósito naquilo, não haveria motivo mais para eu existir. Deus aí abrir a terra e me colocar lá dentro. Porque ele tinha um propósito comigo e era especificamente naquilo. E quando eu entendi, Deus restituiu assim 70 vezes, 7 vezes mais. Absurdamente mais. Muito bom. Então, o seu encontro teve muito a ver, e é legal isso, porque muita gente que senta aqui fala exatamente disso. Que um encontro com Deus que tem essa questão dupla, né? Que envolve a sua salvação, envolve o encontro com Deus ali, salvífico, e também já liberando um propósito, né? Exato. Liberando uma direção, uma vocação, né? Porque essas coisas não se separam, na verdade. A gente às vezes fala, aqui eu fui salvo, aqui eu entendi minha vocação, mas as coisas são muito entrelaçadas, porque ele nos salva para, né? Exato. Para uma missão. Exatamente. Né? Muito legal. E esse lance de tentar... A primeira vez que eu tentei... Opa, perdão. Não tem problema, não tem problema. Esse tempo tá Essa todo parte corta. Eu lembro que a primeira vez que eu tentei assim, fazer algo voltado, não para o gospel, que meus amigos viram aquele vídeo e me zoaram, mano, tá muito ruim e tal. Eu fiquei muito frustrado, né? E eu entrei naquele lance de crise de identidade, que eu brinco, meus irmãos mais velhos sempre foram academicamente muito bem-sucedidos, né? Legal. Eu não era um mau aluno, claro que eu tinha minha hiperatividade ali, sempre para ver do humor, eu era muito brincalhão, muito zoeiro, com os professores também na escola. Mas o fato é que eu fiquei muito frustrado por aquilo não dar certo. Quando eu perdi a conta também a primeira vez... Era do Facebook ou do Instagram? Era no Facebook. Uhum. Quando eu perdi a conta era no Facebook. Só que essa primeira vez que meus amigos zoaram o primeiro vídeo que eu fiz, eu entrei numa crise de identidade. Porque eu tinha dois caminhos. Ser como os meus irmãos e tentar ser engenheiro. Ou tentar fazer sucesso em alguma outra coisa que eu gostasse. Eu sempre gostei de teatro, de arte. Isso sempre chamou minha atenção. Tanto que antes de trabalhar com internet, eu queria ser ator. Isso é coisa que eu, praticamente em todos os podcasts que eu fui, eu não compartilhei isso. Que eu tinha um sonho de ser ator, né? Mas... pode acontecer ainda. Pode acontecer. Hoje em dia, acho que é até mais fácil. Você está com 23 E eu entrei em depressão, eu fiquei depressivo, passei por um processo bem ruim, mesmo? tentei suicídio, foi algo assim. Quando deu errado esse vídeo? Exato. Porque foi pra você assim um balde de água fria?
Porque eu pensei assim, olha, Fazer de o duas quê? uma, eu não consigo passar num concurso de escola técnica. Então, pensar em ser engenheiro tava tirando... Não tinha possibilidade disso acontecer, cara. Era algo impraticável, assim, sabe? Então, eu entrei nessa crise. Meu Deus, o que eu vou ser? Eu estava terminando a escola, já ali, meus 17 anos. Eu sabia que eu ia sair da escola. E eu me lembro que foi no período final do ano. Encerrando o meu terceiro ano de ensino médio, eu não conquisto uma faculdade e nem um emprego. Ali, para mim, foi, assim, horrível, horrível. Eu chorava muito. E isso durou quanto tempo? Olha, durou até eu aí. arrumar um emprego, que foi meados de abril, né? Eu terminei ali em dezembro. Quando foi abril de 2017, eu consigo um emprego numa, se eu não me engano, foi na Kimberly-Clark, uma multinacional, fabricava papel higiênico neve e tal. E ali, para mim, foi uma mega de uma conquista, né? E quando eu estava dentro dessa empresa, foi quando eu postei meu primeiro vídeo voltado para o gospel, né? E eu estava desencorajado a fazer vídeos para a internet. Sim. Foi um primo meu, publicitário, que falou, mano, faz uma homenagem aí no aniversário da avó, pega umas fotos antigas, zoa as tias. A avó teve 16 filhos, tem muita pauta para você zoar. Meu Deus. E aí eu peguei, fiz um vídeo, passou ao vivo no aniversário lá da minha avó. A galera riu muito, tinha 200 e poucos convidados. Você ficou... Não, eu fiquei de cabeça baixa, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Como é que você ficou pra ver a reação desse Foi vídeo? horrível, foi ainda mais depois do trauma que eu tinha tido de mostrar o vídeo pros meus colegas e ninguém gostar. E aí o pessoal riu muito. Você tem esse vídeo aí? Olha, não tenho mais, graças a Deus, mas era muito ruim. Eu me lembro mais ou menos como que era. Meu Deus, era horrível. Realmente era ruim. E aí, no final da festa, todo mundo queria saber quem que era o menino do vídeo. E aí todo mundo foi lá na minha mesa, olha, parabéns, você tem futuro nisso, você tem canal no YouTube? Eu, não tem. E aquilo foi me encorajando. E aí eu cheguei no final e agradeci meu primo. Eu falei, olha, obrigado, porque você fez algo que me encorajou. Ele, agora você entendeu o que eu quis fazer. Eu poderia muito bem ter feito essa homenagem, mas eu queria mostrar para você que você era capaz. Né? E cara, que incrível. Você vê como Deus usa as ferramentas da maneira como Ele quer. Ele coloca as pessoas certas na nossa direção. E dali em diante eu falei, vou criar coragem. Fiz um vídeo em homenagem ao meu pai, no dia do pastor, e coloquei na igreja, do mesmo jeito que eu fiz lá no aniversário da minha avó. A galera da igreja riu muito, se divertiu. Faz um canal, postei. E esse processo todo eu estava lá no meu primeiro emprego lá na multinacional, né? Trabalhando ainda como jovem aprendiz. Quando eu posto o vídeo do meu pai, postei no Facebook, bateu 1000 visualizações. Cara, eu saía na rua de touca, assim, já achando que alguém ia me conhecer. Não, peraí, eu tô muito famoso. Aí, foi minha primeira publicação a bater 100 curtidas. Eu fiquei muito feliz. Na época. E aí, o meu terceiro vídeo, um dono de uma página, ele viu esse vídeo. Eu contei a história sobre o dia que minha mãe se converteu. E esse vídeo ele repostou na página dele, bateu 6 milhões de visualizações. Uau. Aí isso era qual plataforma? Facebook. E aí eu criei uma página e tal, ele começou a direcionar aqueles seguidores para minha página, e foi quando deu aquele boom, 60 mil seguidores e tal. Isso em um intervalo de 3 meses. Tá. Do 0 aos 60 mil ali. Mexeu muito com a minha cabeça, eu estava dentro da empresa ali ainda. E aí eu passei todo aquele processo de perder e tal, e hackearam? Isso, perdi a conta. Quando eu recomecei meus trabalhos, entendi que números não queria dizer nada, mas sim o propósito que tinha através daquilo. Eu parei de enxergar as pessoas como números, mas sim como vidas, almas, possíveis pessoas que eu estava ali para ser um canal de cura e bênção na vida delas. Cresceu muito mais rápido. A minha recuperação foi algo absurdo. Em um mês eu já tinha muito mais do que aquilo. Incrível. E Deus levantou pessoas extremamente influentes para me ajudar. Tanto que eu lembro que eu estava num dos piores dias dentro daquela empresa, assim, onde estava tudo dando errado. E eu tenho TDAH, né? Então, eu sou assim, eu separo várias coisas para eu fazer, uma delas eu vou esquecer. Provavelmente a mais boba. Entendeu? Então, lá na empresa, eu sempre esquecia de pegar o café do chefe. Era 2 horas da tarde, eu tinha que ir na cozinha pegar o café. Tinha essa parada. E eu sempre esquecia o café. Eu lembro que naquele dia eu tinha feito tudo assim. Tá difícil essa garganta hoje. Manda ver, tira aí. Eu lembro que naquele dia eu tinha... Oh, meu Deus. Testando o som.
Eu lembro que naquele dia eu tinha feito tudo, mas esqueci o café do chefe. Eu fiquei nervoso e tal. Eu fui para um outro setor ajudar a fazer as cestas que estavam preparando lá de brinde para os funcionários. Tava num dia péssimo. Conhece o Jacinto Manto, que fazia o Vini do Tô Solto, né? Fazia aquele personagem, eu era muito fã dele. Você puxar no chat lá do Instagram, tem um monte de mensagem que eu mandava pra ele. Mano, sou seu fã, não sei o quê. Ele respondia? Não. Fique claro, não. Não respondia. Mas olha o que aconteceu. O produtor dele, um dos produtores que fazia a agenda pra ele na época, né? Viu um dos meus vídeos, Paulo Zamparo, que inclusive trabalha comigo hoje. E ele mandou uma mensagem pra mim no direct do Facebook. Fala, mano, beleza? Sou o Paulo Zamparo e tal, trabalho assim, assado, vou produzir alguns shows do Jacinto Manto em São Paulo. Você quer abrir o show dele? Eu falei, quero. Ele falou, você tem texto de stand-up? Eu nem tinha, mano. Falei, tenho. Eu vou perder essa oportunidade? Não vou. Aí ele desligou assim, não, beleza, terça-feira, tá, era a semana que vem, assim, eu tinha uma semana para preparar um texto que eu não tinha. Quantos minutos? Eu tinha que preparar pelo menos 10 minutos de texto. E é muita coisa. 10 minutos falando é muita coisa. E aí eu desliguei o telefone lá, eu lembro que eu tava na empresa assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que vai acontecer e agora? Eu me lembro que eu escrevi algumas piadas, algumas histórias da minha vida que eu achava engraçado, e eu dei uma sorte de no dia pegar um público bem maneiro, assim, porque tem essa variação de público que eu não tinha noção. E entrou muito bem, assim, a galera riu muito e ali me motivou a continuar. O Vini começou a me apadrinhar, né? O produtor dele na época, que era o Maurinho, começou a me apadrinhar também, começou a me levar nas agendas para abrir e tal. Eu lembro que eu tive que sair da empresa até para focar, né, nisso, porque eu comecei a entender que ali havia um propósito. E aí eu tive minha segunda experiência com Deus dentro de tudo isso. Que quando eu olhei para os meus pais e falei, tinha 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos. Era para eu praticamente estar ali me encaminhando para uma faculdade, né? E seguir carreira em alguma coisa. E, de repente, eu estou numa multinacional com a chance de estudar engenharia e seguir uma carreira dentro de uma boa indústria. Eu olho para os meus pais e falo, eu quero sair da empresa. Eu, com a namorada na época que fazia engenharia, já estagiava na área dela. E a minha esposa hoje, inclusive, que me apoiou na época, né? E aí meus pais, assim, ficaram meio malucos comigo, mas... faz o que você achar que deve, né? Eu saí da empresa e eu me lembro que eu fiquei muito preocupado. Na hora que eu peguei, saí de lá e falei, saí. E agora? Tô sem emprego, tô sem dinheiro. O que eu vou fazer da minha vida com 18 anos, né? E o Jacinto Manto ia fazer um show na minha cidade. Aí, como eu tinha saído da empresa, o produtor do evento falou, olha, vou te dar uns ingressos aqui, o que você vender é seu. Tá. Falei, amém, já vai ajudar, né? Aí, eu lembro que eu fui num culto de jovens, eu não tinha vendido nenhum ingresso ainda. Aí minha esposa falou, vai ter um culto de jovens assim, assado lá naquela igreja. Então eu falei, vamos. Fui na intenção de vender ingresso, confesso que eu queria ganhar dinheiro. E fui lá, era um culto de festividade, e foi uma bênção o culto. No final, sabe quantos ingressos eu vendi, cara? Nenhum. Que bênção. Nenhum. Mas aquela foi uma das noites mais ricas da minha vida, porque quando eu estava saindo, eu estava muito preocupado. Estava quase entrando naquele processo depressivo de novo, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Na minha cabeça eu tinha acabado de fazer uma loucura. E aí meus tios, boa parte da família falando que eu fui um louco de fazer isso, que eu estava com a oportunidade em mãos e não aproveitei. Meus irmãos, que já eram engenheiros, então piraram a cabeça, né? Meu irmão é mais velho, nem se faz, chegou a me ligar até. Mas eu saindo daquele culto, o líder dos jovens daquela igreja olhou para mim e falou, Israel, o pregador da noite quer falar com você. Falei, nem me conhece? Fui lá. Ele, jovem, tudo bem? Falei, tudo, não estava bem. Ele falou, olha, eu estava pregando aqui, mas Deus me mostrava você sentado ali no meio, eu estava olhando para você toda hora. Não sei se você percebeu, eu nem tinha percebido, não tinha reparado nisso. Ele falou, Deus mostrou você. E Deus mostrou uma alegria muito grande que está dentro de você e precisa ser compartilhada. Só que é o seguinte, ele me falou que você está preocupado. Só que ele acabou de dizer, para eu te entregar esse recado aqui agora, que é para você parar de se preocupar. Porque ele não quer você trabalhando em empresa e a partir de hoje ele vai ser o seu patrão. Meu Deus. Irmão, muito específico. Muito. Eu desabei ali. Eu desabei. E claro que a partir dali, no dia seguinte, eu não já estava cheio
de grana, até hoje não tô, né? Mas ali eu já entendi que realmente Deus tinha me encaminhado para o que Ele queria. E dali para frente as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. Sim. Essa é muito louco, né? Porque você contou 2 episódios, né? Até mais, mas assim, 2 tipos de episódios, né? Um lá do vídeo da sua avó e abrir o show do Vini, onde houve uma grande aceitação e isso aponta, né, para esse destino, né? Isso aponta, falando, olha, pô, talvez seja por aqui. E você contou o episódio do vídeo que você fez e que a galera simplesmente falou, não é isso, tal, e rejeitou, né? E quão importantes são esses 2 episódios, né? Porque, eu não sei nem se eu já compartilhei em podcast isso, mas aconteceu comigo um fato assim, né? A gente teve um acampamento de jovens e aí eu falei para os caras, eu era líder de jovens, vou fazer um stand-up e tal. Aí eu escrevi uns 5 minutos, 7 minutos assim, e a gente fazia sempre um show de talentos, né? Legal. E aí eu fiz o stand-up e foi muito legal, assim, a galera toda deu risada e tal, maneiro. beleza. Das piadinhas, né? E aí, cara, meu pai, pastor, ficou sabendo e tinha um encontro de casais, uns meses depois, um encontro de casais deles. Vai botar você pra fazer, meu Deus. Mano, sem brincadeira, 400 casais. Meu assim, Deus 800 do céu. pessoas. E ele ia Que fazer uma pressão, noite country. Noite caipira e tal. Aí ele falou, você faz lá uma falinha tal, assim? Meu Um Deus. stand-upzinho. Tal. Eu falei, faço, lógico que eu faço. Deixa comigo. Mano, aí preparei as piadas. Preparei umas piadas. Tal. Cara, eu subi pra falar e eu cometi vários erros, provavelmente, né? Mano, ninguém dava risada de absolutamente nada. É horrível, mano. Um silêncio absoluto. Tanto que eu tinha preparado, assim, sei lá, umas 20 piadas, com 4, 5, eu falei, obrigado. E desci. Cara, foi assim, sem brincadeira, acho que foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida. Porque eu saí do palco ali, que ele tinha montado, e tipo... Parecia que você queria desaparecer do planeta. Exato. Não tinha um lugar, porque você tinha vergonha de você mesmo. É a pior sensação do mundo. Você quer um buraco pra se enterrar e não sair nunca mais. É isso. Você queria um buraco pra se enterrar. As pessoas perguntam muito, mas você já passou essa experiência de ninguém rir? Fala, o começo do humorista é certeza que você vai passar por isso. Porque o Vini me chamava pra abrir todos os shows dele. Me levou pro Rio de Janeiro e tal. Então eu pegava o público frio. Uhum. E que tava esperando ele. Exato. Então a galera não queria me ver. Exato. E a gente fazia muita igreja. Só que eu sou muito grato ao Maurinho, ao Zamparo, ao Vini, porque eles me deram essa oportunidade de fazer igreja e eu entendi a linguagem que é fazer um stand-up dentro de uma igreja. Porque é outra coisa. Teatro, bar, igreja. Mas assim, o quão grato, e aí eu acho que é isso que eu queria falar pra galera que tá nos ouvindo hoje. O quão grato eu sou a Deus por aquela frustração. Isso. Por quê? Porque aquilo... logicamente que eu não sabia fazer, logicamente que é culpa minha de... Eu lembro que eu comecei contando piada de mulher, então eu perdi metade do público. Você metade perdeu já começou a me odiar, justamente tá quem ligado? você precisava, né? Não é assim já, assim. E o homem falou, não vou rir, né? Não, vai saber, né? Mas assim, o quão grato eu sou a Deus por aquela frustração. Porque, tipo, ficou muito claro pra mim. Não só, tipo... você não tem vocação para isso, porque você pode se esforçar e aprender, mas não é isso que eu tenho para você. Então, se aquilo dá certo, eu podia até hoje estar tentando fazer algo que não é o que Deus tinha para mim. Exato. E o pior, cara, a pior coisa que pode acontecer é dar certo um negócio que não é para você estar vivendo. Eu tive a experiência esses dias, um amigo meu pregando, e ele falou uma frase que eu anotei isso, assim, tudo que Deus fala que me deixa muito impactado, eu anoto, né? Ele falou assim, o maior fracasso do homem é ter sucesso naquilo que Deus não chamou para fazer. Exatamente. E aí eu tava... Essa experiência de show e ninguém ri... Nossa, eu tenho tanta história para te contar disso, porque teve uma igreja que o Vini me chamou para abrir, e geralmente, assim, as igrejas que ele mais fazia era DVEC. Assembleano, o pessoal da DVEC é animado. Então, assim, mesmo eu começando... As piadas que eu fazia, assim, entrava muito. A galera era muito animada. E aí eu lembro que a gente tinha acabado de fazer umas 2 ADVECs, assim, eu saí, felizão, porque tava dando certo, né? Os textos estavam entrando maneiro. E aí a gente foi para uma igreja, e a ADVEC, ele tem um padrão, né? Que eles fazem o louvor, animam o pessoal. Então, eles sabem receber esse tipo de evento.
Aí a gente foi numa igreja lá, grande também a igreja. Aí nós chegamos, a moça falou assim, ó, a gente já vai chamar você, beleza? Ele, não, chama o Tardino aí, que ele vai fazer a abertura pra gente, mas faz um louvor antes, anima o pessoal. Contei no Hub esse episódio, né, que, meu, lá do camarim a gente escutou a pressão do louvor. Lindo, lindo, lindo és. Irmão, jogou lá embaixo, cheguei pra fazer stand-up, pessoal chorando. Assim, aí foi a minha primeira pior experiência da vida, assim. Ninguém ria. E nesse dia eu lembro que até o Vini sofreu um pouco e ele já tinha uma experiência, né? Não sei se foi mais culpa minha ou da igreja, porque eu também devo ter matado a galera. Mas mesmo depois de experiente, depois de 2 anos no stand-up, com um show completo, com várias agendas que já tinham dado certo, eu ainda tive experiências como essa. Então, mas você vê, ó, você tá falando de você subir ali, ninguém ri. Eu tô falando de eu subir e ninguém ri. Então, é muito doido, por quê? Porque quando você tem clareza do seu propósito, isso aqui é só uma adversidade que você tem que superar e vamos pro próximo. Entendeu? Isso aqui não pode te parar, porque você pode ter errado, você pode ter... agora, dependendo da experiência que você tem, é você entender, não é o seu propósito. Eu gosto muito daquela correlação de Jonas e Jesus no barco, né? Os dois estão numa tempestade. Sim. Entendeu? Os dois estão enfrentando uma adversidade, um barco que vai virar. Entendeu? Só que um está indo em direção ao propósito, estava indo para Gadara. Ele ia libertar o gadareno. O outro estava indo fora do propósito. E aí um repreende a tempestade e continua. Entendeu? O outro tem que pular do barco. Entendeu? São duas. Então eu era o Jonas. Stand-up. Teve que pular do barco. Valeu, galera. Falou. Valeu, nunca mais. Era claro, tipo assim, Deus falando, não é essa direção que eu tenho para você. E assim, não estamos livres. Mesmo você hoje pregando, você pode pegar uma igreja fria. Não, entendeu? Às vezes, às vezes você tá mandando ali várias revelações maneiras assim que Deus te trouxe de interpretação da palavra e a galera aqui. E acontece se você errar o que era para ministrar, você ouviu errado, acontece de você errar a recepção, né? A abertura da parada, trazer a galera. O público, né? Acho que o que acontece muito com você, o público. Cada região do Brasil, cada denominação é de um jeito. E às vezes você erra os exemplos. Eu tive uma experiência recente no meu show solo, de encerramento final do ano. O que aconteceu? Quando a galera paga pra te ver, irmão, é certeza que é um show bom. Você pode contar as piores piadas ali, a galera vai rir. Expectativa, né? Isso, porque a galera vai rir porque eles foram lá pra te ver. Certo? E eu fui fazer meu show solo agora, nós esgotamos um restaurante lá em São Paulo. Legal. Cara, esgotamos. É um restaurante cristão. Então tem só todo... carne de cordeiro. Não. Até bebida alcoólica lá é sem álcool. Tipo, é todo característico para cristão mesmo. Bem legal. Como que é o nome? É o Jazz Burger. Ok, muito bom. Jazz Bistrô Restaurante. Muito louco lá. Enfim, eu já tinha feito alguns shows lá, com a galera do Santo Riso, que é um grupo de humoristas que eu tenho, todos os shows, assim, nível altíssimo, muito bom, a galera receptiva. E aí aconteceu uma situação antes de começar meu show. Um bêbado entrou lá tentando vender paçoca. E aí, já começou a falhar aí. Aí meu amigo subiu pra fazer a abertura, esquentar o pessoal, microfone falhando. Isso foi jogando a galera lá embaixo, foi dispersando a galera. Os garçons que estavam lá no dia, alguns, né, eram novos. Então não tinha essa experiência de como trabalhar num show de humor. Uhum. Porque você vai numa casa de comédia, o garçom ele agacha e fala com você sussurrando. Você atrapalha. Então, alguns, pela falta de experiência, às vezes vai chegar ali, você quer o quê? No meio do show, entendeu? Então, mas assim, isso é um problema que acontece, normal. Só que tudo isso cooperou para o público ficar disperso. Quando eu subi, eu percebi no grito da galera que eles estavam dispersos. Quando a galera, com vocês, Real Tardino, eu percebi ali, falei, o começo eu vou sofrer, e se eu não acertar a mão aqui, eu vou sofrer o show inteiro. Cara, os primeiros 5 minutos de silêncio. Aconteceu agora, recente, meu show solo. De piadas que eu já tinha feito em vários outros lugares, que entraram super bem, que puxaram palma, que a galera, engasgou de rir. Piadas que eu já até postei na internet, viralizaram. Ou seja... Eu falei, como que eu vou acordar esse público agora? E aí? E isso em frações de segundos. Falei, Deus, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia. Deus falou assim, mexe com os pentecostais. Essa galera vai acordar teu show. Falei, tem pentecostal aí, a galera?
Falei, cadê os parede preta? A galera, mas eu tenho os parede preta que é pentecostal também. Aí eu falei, quero ver se tem pentecostal mesmo aqui. Desemboca o vaso, Jesus. A galera, de azer. Falei, tem mesmo? Então vamos lá então. Jacó segurou. Cara, trouxe a galera pra mim. Entendi. A partir dali, tudo que eu fiz, mano. Aí foi. Cara, lua entrou muito. Dali ao final do show foi lua. Mas foram os primeiros 5 minutos, assim, de total desespero. Porque eu falei, eu não acredito que isso está acontecendo no meu show solo. Entendi. Sabe? Então, mesmo com experiências, às vezes por uma situação que aconteceu ali, acaba com o show. Muito louco. Muito louco. É desafiador, né? E aí, como é que é o seu processo? Assim? Você cria, você é um cara que escreve o texto, assim, e aí você vai testando. Como é que você testa? É mais na internet mesmo? Também. Eu tenho um termômetro de vídeos na internet. Por exemplo, eu faço um vídeo pensando numa piada. Se o vídeo viralizou é porque ali tem uma piada, uma possível história boa para ser contada. Ou então eu penso em alguma coisa que funciona em palco, mas não vai funcionar em vídeo. Né? Eu tenho um hábito eu preciso escrever uma piada por dia. Né? É mesmo? Eu tenho o meu bloco de notas aqui, bateu alguma ideia, eu vou anotando. Por mais que seja ruim, às vezes sai alguma coisa. Né? E como... Depois de um bom tempo abrindo show, eu já consegui construir um solo ali para mim de 1 hora de stand-up. Eu já sei o que funciona, então tem um solo de 1 hora que eu sei que vai funcionar. Né? E aí, agora fica mais fácil, porque as piadas novas eu vou encaixando no meio desses textos. Então, se não entrar, não teve graça. A galera não riu, eu já sei qual que eu vou puxar para trazer o público de novo. Entendi, inclusive, essa estratégia dos pentecostais agora, eu já saquei. Eu falei, mano, eu vou começar a abrir o meu show com isso. Porque quando você traz a galera nesse sentido de completar alguma coisa que você está falando, você vai trazendo o público para você. Atenção, né? Então, eu percebi que esse tipo de coisa, mexer com alguma música conhecida, algo viral, vai trazendo a galera. São experiências que a gente vai tendo, que vai pegando. Entendeu? Então, acabei de conseguir mais um. E é aquela história, a gente... vive, aprende e morre burro, né? São experiências. Então, hoje, para testar, eu faço isso. Penso em algo novo, jogo no meio de algo que eu sei que já funciona e vou para cima. Entendi. Então, você vai colocando para não ter risco. Isso, para não correr esse risco. Exatamente. Muito bom. Inclusive, esses dias eu estava pensando na história, eu consegui desenvolver um texto onde eu... porque hoje eu estou na Batista, né? Eu saí da Brasil para Cristo, e fui pra Parede Preta. Aí eu brinco que... parede preta. Eu brinco que pra minha mãe eu desviei, né? Aí eu conto como são as coisas que eu percebi de diferente. Né? Da igreja pentecostal, tal, pra Parede Preta moderna, e eu brinco com a pregação, o mesmo texto, como que é na pentecostal, como que é na Parede Preta. Fala aí. Não tem como. Você pega, por exemplo, eu brinco com a galera na Parede Preta, sei lá, a história de Elias, já começa chorando, né? O fundinho de teclado infinito, né? Fumaça, muita fumaça. Tanto que quem olha de fora não sabe se é igreja ou tabacaria, né? Cheio de fumaça. E aí ele já chega pregando, por que Elias? Aí eu faço as coisinhas de worshipeiro, né? Aba. Paizinho. Aí eu vou brincando, eu falo, na igreja pentecostal, a história de Elias seria com o cara já começa aqui. Porque Elias, quando estava diante dos profetas, ele reconstrói os altares. Eu vou pulando, trazendo a galera. Ele pega água, ele joga uma, ele joga duas, ele joga 3. Porque o altar seco é difícil pegar fogo, mais molhado é impossível. Mano, aí a galera... Mano, a galera vem. Então tem que ser ator, né? Exato. Aí eu pulo, na hora que eu tô falando, ele joga água eu vou batendo na perna, pulando, fazendo os movimentos de pentecostal. Então isso vai... A galera, é assim mesmo, vai trazendo aquela identificação do público que você vai instigando a galera. Esse texto foi um texto assim, que eu acertei muito a veia dele. Porque ele tem essa mesma pegada do louvor pentecostal. Sim. Ele traz a galera pra uma realidade, mano, eu já vivi isso. Porque a parada é identificação, né? É identificação. Você consegue acertar. É exatamente essa frase, né? Nossa, é verdade isso aí. Eu vi um cara fazendo um texto que era sobre café da manhã de hotel, né? Falando sobre não perder o café da manhã e tal. E então você fala, nossa, exatamente isso. Você já viveu, eu acordo. É o viral, a identificação. E minha pergunta é a seguinte, você sempre foi uma pessoa observadora? Porque, por exemplo, você fazer algo como esse, você está vendo a respiração, você vê que o cara bate na perna, você sempre foi um cara assim? Muito. Desde criança? Desde pequeno, assim, eu pego... A maioria das ideias de vídeo que eu tenho, por exemplo, às vezes é de coisa que eu vejo na igreja mesmo.
né? Eu tenho uma parte onde eu brinco com os tipos de pregadores, né? Falo do asmático. Porque Jesus, quando estava caminhando, aí eu brinco também com essa vertente, brinco com a gente tem esse costume de brincar com os pentecostais, o pastor que engrossa a voz. Ei, Jesus, quando estava ali caminhando, aí no final você vai falar com esse pastor que benção de palavra. E você gostou, irmão? Uma benção. Engrossa a voz para pregar. Aí eu tenho vários tipos, tem um que eu faço lá que é o pregador apocalipse, que é aquele pastor, você não sabe o dia nem a hora que ele vai surtar. Aí eu brinco, é o meu pai. Meu pai é o pregador apocalipse. Entendi. Meu pai, ele tá pregando aqui de boa. Jesus ali olhou, né, juntamente com Simão, aquele barco na beira do lago. Ele entrou e disse, pode jogar rede, porque do outro lado tem peixe no dia pé. Mano, cara, eu jogo o microfone pra perto da boca, dá aquela estourada no sub na hora, a galera toma um susto. Meu pai é muito assim, né? Eu brinco que meu pai, ele era mestre em assustar as crianças. Pastor Apocalipse. Pastor, pregador Apocalipse. E aí eu brinco fazendo o Bolsonaro pastor também, né? Então, são várias vertentes que eu vou olhando de características e vou pegando. Tudo eu vou coletando para mim. Muito legal. Uma coisa que eu percebi, conversando com alguns humoristas, lógico, contato mais com os cristãos, né? Mas eu percebo isso também nas entrevistas dos que não são cristãos. A maioria, se não todos que eu já observei, é um mecanismo de defesa que esconde, na verdade, até uma tristeza da pessoa. Né? E você falou de um episódio depressivo, não sei nem se você chegou a ser diagnosticado na época, sim. Mas, assim, isso é real? E aí, quando criança, um adolescente, uma casca, uma capa... E eu vou falar um negócio pra você. 100% dos humoristas. 100%? Todos eles já vieram de um quadro de depressão e boa parte ainda sofre. Todos. Então, tanto que tem... A prova disso, tem o Paulo Zamparo, que trabalha produzindo nossos eventos, ele é humorista também. Cara, ele tinha um show para fazer, junto comigo, inclusive. Foi, acho que 3 dias depois do pai dele morrer. Então, e a gente usa muito o humor para mascarar, sim, momentos difíceis na nossa vida. Não tem como falar que não. Né? Às vezes, algum vídeo que a gente tem uma ideia, a gente posta, o vídeo viraliza, a gente tá lá em casa chorando, às vezes, por alguma situação. E eu lembro que o Paulo, ele pegou e ele fez um texto do velório do pai dele, mano. Eu sinceramente, assim, não sei se eu teria essa força. Tipo, meu pai morrer, sabe? E fazer um stand-up, tiro o chapéu. E ele fez um texto, assim, excelente, cara. Texto de alto nível, assim, que fez a galera rir muito. O pai dele foi cremado. Ele tem uma piada lá muito maneira. A mãe dele mandou mensagem, Paulo, seu pai chegou. Ele foi olhar, também tá só o pó, né? Então, ele teve umas sacadas muito boas. Assim, mas é isso, né? É uma saída, né? Isso, é uma saída. E esse lance da depressão, não foi só uma vez que eu tive que enfrentar isso. Tanto que em 2019 eu estava assim no auge das minhas agendas. Foi o primeiro ano que eu estourei de agenda mesmo, e aí eu comecei eu sempre levo o stand-up e pregação, né? Então é um humor evangelístico. Tanto que eu não faço muito teatro e restaurante. Eu faço mais igreja. O 98% das minhas agendas é igreja. Então eu levo stand-up, aí depois do stand-up eu venho com um momento de palavra, apelo, oração e tal. Então muita coisa legal acontece. E 2019 foi o ano que eu casei, assim, Deus me abençoou demais, foi algo absurdo. E aí eu me lembro que essa foi uma das experiências que eu tive com Deus, assim, mais... foi muito fora do normal, não sei nem explicar isso. Eu estava indo provar o meu terno, isso saindo da minha cidade, né, Mogi das Cruzes, indo para São Paulo, e minha esposa indo provar o vestido no mesmo dia. Nós estávamos entrando no mesmo... Para casar, no mesmo trem. Né? Claro que nós íamos para lugares diferentes, mas entrando ali no mesmo trem, a moça do meu terno me liga e fala, vou ter que cancelar com você hoje, que eu estou com muito noivo para atender, e eu quero te dar uma atenção depois. Falei, não, tudo bem. Eu poderia sair do trem e voltar para casa, estava na minha cidade ainda o trem. Só que eu decidi com ela. Falei, chegando lá, eu não te vejo de vestido, fica em alguma salinha, tá tranquilo. E fui. Cara, quando eu cheguei lá, pedi um copo d'água, quem veio trazer foi o esposo da dona lá do ateliê de noivas. Eu não sabia que ele era pregador, profeta. Ele me trouxe copo d'água e sentou do meu lado. Ele olhou para mim, contou a história dele, né? Falou assim, sou um pregador, tal, já fui do PCC, já fui preso. Não, mas Deus entregou algo à minha vida. E eu não costumo ficar aqui perto dos clientes da minha esposa, não, mas Deus mandou te entregar um recado. Ele já mandou aqui o CPF da minha mãe, mano.
Não, tá brincando. Mandou 40028922, Valdilene, mano, mandou aqui, velho. Não, você tá brincando, ele falou CPF. Não, ele falou, mano. Ele falou. E eu tava no melhor período financeiro da minha vida. Melhor, sim. Melhor. E tava até melhor que meus irmãos que eram engenheiros. Assim, Claro. Não que seja uma competição. Mas eu tava muito bem. E aí ele, eu percebi que era Deus falando através da vida dele quando ele começou a revelar o nome de uma prima minha. Que essa prima minha, o nome do pai dela é Carlos e da mãe é Vânia. E para dar o nome dela, os dois misturaram o nome, ficou Vânia e Carla. Irmão, quando ele falou assim, ó, ele falou a data de aniversário dela, falou, Deus tá mostrando aqui, ó, Vânia e Carla Brito. Eu falei, que isso, mano? Não, aí é Deus, não tem... um homem na carne não ia acertar um nome desse, só Deus mesmo, não tem como. Aí ele falou do meu irmão, falou dos meus dois, falou do meu pai, mano, ele falou a placa do carro do meu pai. Foi algo assim. E aí ele disse que, por que eu estou falando números e placa e data de aniversário antes de entregar a revelação? Porque você veio aqui incrédulo. E Deus precisava aumentar a sua porção de fé para algo que ele tem para te entregar. Ele começou a falar da minha vida. Falou sobre tudo que estava acontecendo na minha vida naquele período. E aí ele falou sobre tudo que vai acontecer na minha vida. Algumas coisas que ele falou, eu estou vivendo agora. Que Deus me levaria em lugares que eu não imagino, tal, e várias coisas, né, de coisas que eu ia conquistar. Só que aí no final de tudo que ele disse que eu ia conquistar, ele falou, só que eu vejo um furacão na tua vida financeira. Vejo algo fazendo assim, ó. Aí eu falei, não é possível. Rejeito. Se eu não recebo, não. Depois do cara falar de... Virei a mão. E... casei em 2019, tive uma lua de mel maravilhosa, fiz um cruzeiro maneiro, voltei assim num período financeiro no ápice, deu janeiro, fevereiro, março, entra a pandemia, as agendas secam. Eu era muito bom em vendas online na internet, de repente minhas comissões pararam de cair assim mesmo, gerando muitos cliques para alta conversão e não convertia nada. Mano. Cara, todas as minhas fontes de renda secaram. Num período que eu tinha acabado de mudar de casa. Tinha mudado para uma casa maneira, uma casa melhor e tal. Aí tinha pegado uma cachorrinha também, uma Golden, que hoje está gigante. E aí, de repente, eu entro no pior período financeiro, espiritual e conjugal da minha vida. Por quê? Fecharam as igrejas, não estava cultuando, eu era da igreja... Perdão. Na época eu estava na igreja do meu pai, ele era meu pastor, e fechou. A dona tinha pedido até o salão de volta, quis aumentar o aluguel na pandemia, não tinha condições disso, ficamos sem cultuar. Eu entrei num período de extrema frieza e eu tinha vindo de um período assim, mano, de pregação, igreja, agenda, gente se convertendo nos shows, sabe, algo fervoroso. E aí, a minha vida financeira começou a afetar muito também a minha autoconfiança, afetou meu casamento, foi algo assim... literalmente o pior período da minha vida. Furacão mesmo. Isso, um furacão. Realmente passou o que ele tinha falado lá e levou tudo. Eu tive que desfazer do carro que eu tinha pegado e aconteceu uma situação na casa que eu estava, estava 2 meses lá, aconteceu uma situação, precisei sair processando o dono da casa. Eu lembro que mudei para um apartamento, quando eu subi o último móvel no dia da mudança, eu me tranquei em um dos quartos vazios, fechei a porta e eu comecei a chorar muito. Eu chorei assim, acho que das 8 da manhã até 1h da tarde, mais ou menos, cara, chorando. E eu só falei para Deus assim, Deus, eu preciso saber que o Senhor está comigo. Eu preciso saber que o Senhor está comigo. E só. Saí daquele quarto, 5 minutos depois meu celular toca, pastor Neto, que é o meu pastor hoje, falou, Targino, estava orando aqui, Deus me mostrou você chorando, cara. Você precisa de alguma coisa? Tá tudo bem? Aí já mandei um áudio de 18 minutos para ele. Mandei um áudio gigantesco para ele, contando tudo que eu estava passando, todo o processo. Ele marcou um café comigo ali, nós trocamos uma ideia assim por horas. Foi o primeiro contato com mesa que eu tive. Né? E ali eu pude me abrir mesmo sobre minha vida financeira, meu casamento, o meu profissional que estava... Cara, eu não sei o que aconteceu, meu Instagram começou a cair os seguidores, assim, brutalmente. Foi muita gente indo embora. E não foi nem polêmica que eu me envolvi, simplesmente começou a sair, todos os vídeos davam errado, eu tentei empreendimentos que deram errado, tudo dava errado, tudo que eu colocava a mão dava errado.
E aí ele falou, olha, você precisa trabalhar no seu espiritual. É lá que tem que ser tratado. E ali eu comecei novamente a minha leitura bíblica. Eu falei, não, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou conseguir bater essa meta. E dali em diante eu comecei a jejuar, comecei a ter mais... a ser incisivo mesmo, tipo assim, eu vou vencer a minha carne, eu vou vencer essa indisciplina que eu tenho de não orar, de não falar com Deus, todos os dias vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Dali em diante a minha vida começou a mudar. Foi um processo de muita dificuldade ainda, por volta de um ano e meio, mais ou menos, 2 anos quase, até as coisas realmente começarem a fluir novamente na minha vida. Mas Deus foi moldando e colocando pessoas que foi me direcionando para aquilo que Ele queria realmente. E ali Deus me tratou mais uma vez. E eu me lembro que uma das coisas que ele falou naquela profecia é que Deus iria me revestir com a armadura necessária para suportar o que ele tinha para colocar em minhas mãos ainda. Então, eu amadureci muito. Acho que nesse período da minha vida, em 2 anos, eu amadureci uns 20. De verdade. Foi algo absurdo, assim. E hoje, graças a Deus, eu inclusive, não faz muito tempo que eu saí desse período, né? Graças a Deus as coisas começaram a fluir novamente. Deus começou a fazer coisas assim muito mais absurdas do que acontecia antes. Agora está acontecendo. Uma experiência com Deus assim de toque eu tive, sabe? De madrugadas pedindo para Deus me tocar e de repente não senti nada. Quando eu durmo, acordo com 3 tapas na minha perna, assim, opa, peraí, todo arrepiado, sentindo uma presença sobrenatural. E olha, tanta coisa acontecendo que eu não sei nem explicar aqui. Talvez pessoas céticas vão falar que eu estou mentindo, cara. Porque realmente o que Deus fez na minha vida, tudo que melhorou na minha vida foi tratado no espiritual. Nada foi por empenho ou esforço meu. Essas mãos aqui só editam os vídeos mesmo, que até as ideias é Deus que manda. Muito bom. E você falou de uma armadura, né? Para esse período. Porque, assim, interessante que esse campo que você atua é um campo minado, né? É um lugar desafiador. Porque ele sai do comum, do que as pessoas... Total. Tem pessoas que não gostam, pessoas que criticam, pessoas que falam não tem sentido um humorista cristão fazer piada, não é uma coisa de Deus e tal. Como é que você lida com as críticas? Você recebe bastante? Recebo. E como é que você lida com ela, com os comentários, com as mensagens? Olha, eu literalmente, hoje, não faz diferença para mim. Eu consegui ligar realmente o botão assim de não interfere na minha vida. Sabe? Eu costumo dizer que se você não souber filtrar isso, você não está preparado para trabalhar com internet. Porque no começo, qual que é a nossa primeira reação? A primeira crítica, você quer responder a pessoa, você quer fazer ela sentir o que você sentiu. Eu queria responder, muitas vezes eu já cheguei a responder no começo. Você é um blasfemador. Qual que é a crítica que mais aparece? Sempre, você é um blasfemador, um imbecil, tá fazendo da casa de Deus um circo, a casa de Deus não é lugar de palhaço. Uma vez eu postei um trechinho do stand-up que eu fiz numa igreja, a moça falou, é inacreditável que as igrejas estão virando, tá virando um circo, botando palhaço para fazer show. Então, são esse, porque as pessoas não entendem o que acontece no final. E você respondia o quê? Você tentava explicar? Tentava explicar, mas no começo você responde que, tipo assim, eu prego no final, eu sou crente, ao contrário de você, sua meretriz. Filha de Belial. A gente já quer xingar a pessoa, né? E aí eu comecei a filtrar isso. Eu falei assim, olha só, eu posto um vídeo, tem 200 comentários, sei lá. 190 é bom, 10 é ruim, eu vou responder quem comentou coisa ruim? Não, eu preciso aproximar o meu público de mim. Essa galera gosta do que eu estou fazendo, então pera lá. Eles que vão receber minha atenção. Acabou. E dependendo da mensagem, se for muito ofensivo assim, dou bloco e já era. Tá incomodado, sai fora. Porque tem um propósito, eu sei, eu tô centrado naquilo que Deus disse que é, então acabou, não é o que alguém vai dizer ou deixar de dizer, entendeu? Hoje eu sei o que é construtivo. Você, como um pastor, um líder, se chegar para mim e me der uma crítica, eu vou receber isso de uma forma totalmente diferente do que alguém comentou lá, porque eu sei que por qual motivo tu vai querer me magoar? Nenhum. Você é um cara experiente que vai querer trazer essa experiência para mim, mesma coisa se meu pastor falar algo, se meu pai falar algo, entendeu? Então, a galera que está lá, eles só não concordam e quer te ferir. De alguma forma, eles querem te machucar. E são pessoas, todo mundo que quer te machucar de alguma forma é alguém que está machucado.
Então, são pessoas, às vezes, que estão passando por momentos difíceis, entendeu? Viu alguma coisa ali, achou ruim e quer acabar com o teu moral, exatamente. Então, hoje não faz diferença para mim, de verdade. A única coisa que me deixa triste quando acontece é o fato de, por exemplo, um stand-up, de repente, dar ruim. Né? Acontecer de ninguém rir, a situação que eu contei do meu show, ali eu fiquei desesperado porque eu achei que eu ia ter uma experiência ruim naquele dia. Esse tipo de coisa me deixaria triste. Né? Porque pensar no sentido de, poxa, as pessoas estão aqui, pagaram para me ver, de repente um show ruim, algo ruim, você fica chateado. Mas crítica que é crítica mesmo, internet, hoje, para mim, não interfere mais. E quais são as mensagens que é mais gratificante para você receber? Quando o pessoal fala para mim que eu ia me matar hoje, mano, mas um vídeo seu me trouxe esperança. Porque meus vídeos, se você assistir, é sempre um humor provocativo. Às vezes é sempre Deus falando com alguém, tem o quadro Entrada do Céu, às vezes eu brinco um pouco com a militância, o que a geração mimizenta de hoje está tentando trazer de ideia para dentro da igreja. Então é sempre um humor provocativo. Né? Então as mensagens que eu recebo é tipo, nossa, mano, obrigado, você abriu a minha mente para algo que eu já estava desviando meu foco. Poxa, irmão, estava com depressão e no pior período da minha vida, teus vídeos me salvaram. Já tive uma vez um ancião da congregação cristã mandou uma mensagem falando, olha, eu quero agradecer. Nunca vi um trabalho como o seu, assim, de humor para cristão. Achei excelente, porque minha filha estava internada e ela ria muito no hospital com os teus vídeos e aquilo trouxe para ela um quadro de memória, de melhora. Então, eu quero te agradecer pelo talento que Deus te deu e você usar isso com o propósito correto, que Deus te abençoe nessa caminhada aí. Então, essas mensagens, cara, aquece o coração, né? É um combustível para você continuar mesmo. Então, olha, tem tanta mensagem boa, eu vou ligar para quem me critica nada. Sim. Muito bom, muito bom. Eu vi um cara, tava lendo um livro esses dias, e era um livro até sobre gestão de tempo e tal. Aí o cara começou o livro assim, vou compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz aqui. Aí ele faz uns textos curtos, assim, com reflexões aleatórias, né? E aí uma delas era muito interessante, que ele falou que ele era um programador, né? Programador de software, de internet e tal. E aí ele fez um blog e era tipo um diário para ele o blog, né? Ele postava lá reflexões dele. E aí um dia ele escreveu um texto falando que não gostava de uma linguagem lá de programação. Né? Então ele falou assim, essa linguagem ela é muito ruim por causa disso e tal, e eu uso outra e tal. E escreveu lá, beleza, postou no blog dele, que era tipo um diário. Aí ele falou que acordou, cara, tinha acontecido aquilo que aconteceu com você. Alguém pegou o texto, colocou num portalzão, viralizou. Ele falou que ele acordou, tinha tipo assim, milhares de mensagens de caras, e criticando, destruíram ele, porque eram pessoas que amavam aquela linguagem lá e que ele tinha criticado. E aí a galera lá batendo lá e criticando muito, e falando e xingando ele e tal, né? A galera é ruim. E aí, cara, quando ele começou a ler, ele começou a ficar mal, tal, assim. E aí, de repente, ele teve um insight, assim. E eu achei isso maravilhoso, assim. Ele fala assim, por que eu tô ficando triste? Eles não estão me criticando. Olha isso. Eles não estão me criticando. Eles estão criticando. E aí ele usou essa figura. É como se fosse uma foto minha cortada num papelão. Um totem. Eles estão criticando aquele cara. Por quê? Porque eles leram um texto meu. Eles não me conhecem. Então, eles estão criticando essa figura que eles montaram a partir desse texto. E aí ele começou a ler nessa perspectiva de alguém criticando aquele Douglas ali, aquele pedaço de papel. Isso. Porque não é ele. Ele não conhece, você não me conhece, então a sua crítica não é a mim. Porque é o que você falou. Você chega com o seu pastor, ele te conhece. Então, a crítica é a você. Chega a sua mãe, ela te conhece. A crítica é a você. Ela sabe de um todo muito maior. Chega a sua esposa, ele falou, então é aquilo. E aí eu achei muito legal essa reflexão, mas a continuação dela foi mais impactante ainda. Porque ele falou assim, e quando eles me aplaudem, não é a mim. É também a esse totem de Exato, a imagem que eles construíram de você. Porque eles estão aplaudindo aquele show que você fez. Exato. Aquele vídeo que eu fiz, entendeu? Agora, é por isso que é diferente quando a sua esposa te aplaude. É porque ela te conhece de perto. Quando o seu pai te aplaude. É diferente quando os seus irmãos ao seu redor dizem, cara, esse cara é um homem de Deus. Por quê? Porque eles sabem quem é o Douglas, eles sabem quem é o Israel. E não eles estão aplaudindo uma obra. Exato. Te viram de perto todo o processo. É você realmente
ligar o botão de não ligar para as opções alheias, opiniões alheias, porque não te define aquilo. Não te define. Nem o aplauso, nem a voz. Exatamente, não te define. Eu falei um negócio esses dias na internet, inclusive reforçar aqui, galera, não criem esperanças no Israel Targino, influenciador, porque o Israel Targino é carne também. Então, eu não posso, por exemplo, criar do Douglas uma imagem de um Deus. Cara, para mim, hoje, você é uma referência espiritual, não só para mim, para várias pessoas. Então, a gente acaba endeusando muito os seres humanos, certo? E aí, de repente, acontece alguma situação e a pessoa esquece que aquela pessoa é tão ser humano quanto ela mesma, sabe? Então, não crie expectativas, tenha como referência. Sim. Claro, mas com muita clareza de que ali é um pecador. Como qualquer outro. Da graça como qualquer de Deus, outro, né? Tanto que é legal você aprender a elogiar dessa forma. Cara, muito louco como Deus está te usando. Exato. Você coloca no Senhor, entendeu? Exatamente. E por exemplo, quantas pessoas não admiram o Kleber Lucas e agora se decepcionaram com tanta situação que está acontecendo, entendeu? Até eu brinquei muito com ele na internet esses últimos dias. Mas, assim, óbvio que eu sei que é um cara, um ser humano que está apto a errar como qualquer outro. E, inclusive, eu estou apto a errar como ele errou. Entendeu? Claro que eu não posso deixar de um meme pronto fazer humor, né, gente? Por favor. Mas... Aí é uma bola quicando na área. Não tem assim, como, né? Pelo amor de Deus, veio linda pra mim. Mas... Agora, já teve algum vídeo, algum post tal que você fez, aí você falou, olhando para as críticas, você falou, cara, errei. Já. E aí você apaga, você faz o quê? Olha, dependendo do nível, assim, eu apago. Eu apago porque, principalmente, quando eu trago alguma ideia, a galera interpreta errado. Porque, às vezes, deixa eu tentar lembrar de um aqui que isso aconteceu. Foram raras as vezes que isso aconteceu, mas já rolou. Ah, lembrei. Foi um vídeo que eu fiz, era tipo assim, era Satanás dançando, aí a legenda tava, Satanás vendo Jesus morrer. Aí ele dançando. Aí, de repente, a música para, ele olha, terceiro dia Jesus ressuscitou. Aí ele começa a chorar. Você entendeu que o vídeo é um meme. Tipo, Satanás feliz morreu. Caramba, ressuscitou. Perdi. Um vídeo humorístico ali, um memezinho pra postar. Beleza. A galera levou pra um lado teológico, mano. Se Satanás tivesse arrependido? Tipo, Satanás não ficou feliz com a morte de Jesus. Entendi. Satanás ficou triste porque ele sabia da promessa que havia ali naquela morte, tal. Eu falei, gente, calma, não é isso. Vocês estão levando... Mano, mas foi uma enxurrada de comentários. Mano, vai ler a Bíblia, vai fazer um EBD. E eu, meu Deus, não, pessoal, vocês estão levando pro lado errado. Eu fui nos stories e falei, gente, vocês estão levando pro lado errado. Mas não teve como. A galera vinha no meu direct, assim, enxurrava meu direct mesmo, de resposta. Mano, mas teologicamente esse vídeo tá errado, que não sei o quê. Eu falei, não, beleza, apaguei, cara. Apaguei, porque... Sim. Meu Deus do céu, ali pra mim foi algo assim, não, estão levando pro lado errado, vou ter que tirar, talvez assim, foi um erro meu mesmo, não sei, tirei. Meu pastor falou que eu não deveria ter tirado, mas tirei. Ele falou, não, cara, E nessa época de política, você também fez piadas com essa parte? E isso tinha também um feedback negativo? Teve dos dois lados. Eu apanhei tanto de petista quanto de bolsonarista, viu? Eu apanhei dos dois lados. Embora eu seja um jovem conservador de direita, claramente você vai ver isso se você olhar meus vídeos, mas esse período político foram memes prontos que vieram também. Eu falei, não vou deixar de usar e abusar disso aqui. Tanto que agora, recentemente, viralizou um vídeo meu, tá com quase 5 milhões de visualizações esse vídeo, que foi pós-Copa, né? Que o cara olha assim, olhando pra TV... desacreditado, o amigo dele do lado fala, mano, fica triste não, o Brasil perdeu, mas o Lula é nosso presidente. Aí, mano, o cara começa a chorar, sabe? Entendi. Então, eu brinquei muito com isso. Aí eu fiz algumas piadas também sobre aquele caminhoneiro, né, que o cara abraçou o caminhão saiu andando, tipo, a galera parando nas rodovias. Então, foi o que me fez apanhar um pouco dos dois lados. Claro que eu apanhei mais da esquerda do que da direita, né? Mas quando eu fiz a piada com os caminhoneiros, o pessoal não gostou muito, não. E como é que a sua esposa lida com tudo isso? Olha, sinceramente, ela não gosta. Do quê? Ela não gosta do humorista. Ela não gosta do Israel humorista? Não gosta. Ela detesta Israel humorista. Porque o que acontece? A minha esposa, ela me conheceu, nós somos primos, né?
Vai começar por isso, contei no Rami, mas nós não vivemos juntos. A gente viveu um bom tempo separado, depois ela na Paraíba, lá, eu em São Paulo, quando a gente se viu de novo, rolou um clima e estamos até hoje juntos. Mas ela conheceu um Israel tímido, que não gostava de rede social, né? Um Israel na dele. E, de repente, só que tinha o Israel extrovertido, que sempre gostou de contar piada e tudo mais, mas ali internamente, dentro da família, dentro dos amigos. Quando esse Israel começou a se colocar para fora, as pessoas começaram a conhecer e esse Israel começou a viver, sabe? Israel humorista, engraçadão, brincalhão. Ela estranhou, ela falou, não, esse não é o Israel que eu conheci, mas agora que já estou aqui, né, vamos nadar junto aí. Mas ela lida muito bem. Ela é uma mulher excelente, assim, tanto na questão de maturidade, de saber lidar com tudo, né? Claro que a internet, ela vem com vários tipos de oferta para você. Você é influenciador, vai vir as piricrentes lá mandar mensagem indevida, óbvio. Vem até homem mandar, não vai vir menina, né? Então, a minha esposa, ela lida muito bem com isso, né? Quando aparece alguma situação dessa, quem responde é ela. Eu nem administro isso mais, entendeu? Nos shows, por exemplo, quando a gente vai fazer teatro, geralmente o pessoal é um pouquinho mais aflorado, né? Então, algumas menininhas acabam, às vezes, se oferecendo demais. E aí ela percebe, mas sabe lidar muito bem com isso, né? Sabe se posicionar ali. Ela é uma pessoa que me ajuda a me posicionar também. E ela realmente decidiu caminhar comigo. Ela, assim, eu não tenho o que falar dela, cara. É uma mulher incrível, realmente, de verdade. É porque tem que lidar com tudo isso junto, né? Então, por exemplo, quando você faz lá um vídeo e dá algum tipo de feedback negativo, né? Às vezes a pessoa que está ao lado lê aquilo, ofendendo a pessoa que ela ama, né? Não, ela... E tal, quer responder. Às vezes ela concorda até com quem comentou. Porque... É verdade, ele tá certo aqui. Ela fala. Apaga esse vídeo. Tipo assim, por exemplo, quando aconteceu de... todos os vídeos que eu fiz no período político viralizaram. Todos, né? assim. Que era o assunto do momento. Todos. Cara, não teve um que deu ruim. Aí teve um comentário, um dos últimos, assim, que o vídeo estourou. Pum! Aí teve um comentário no meio de 2.000 lá. Mano, já deu de falar de política, velho. Só que pra gente que é do meio, a gente sabe a hora de parar, porque, mano, tá vindo, a gente quer mais, vamos lá. Beleza, a opinião do cara, já deu de falar de política. Ela leu e falou, concordo, tá chato já. Comentou embaixo. Comentou embaixo. Mano, e ela, se tem uma pessoa que me ajuda a evoluir é minha esposa, porque ela não tem filtro, não tem, meu filho. É sangue nordestino puro ali, ó. Não tem filtro nenhum. Se precisar falar na sua cara, ela nunca te viu. Irmão, ela vai falar. Ela não tem essa. Muito bom, muito bom. Que legal. Isso é verdade. E é isso que a gente estava falando, né? São as pessoas mais sinceras ali. Agora, o vídeo que eu mais gosto de todos é aquele com seu pai, né? Meu pai é... maravilhoso. E aquele principalmente aquele no carro que você vai fazer as heresias. Meu pai é um meme pronto já, né? De Dia dos Pais, aquele foi maravilhoso, né? Esse filho de humano é humano, filho de Deus Nós é Deus. Nós somos deuses. Ele ficou maluco, mano. Aquilo é muito realzão, assim, a reação mano, dele. Muito. Não, meu pai, o que eu explico pra galera? Meu pai sabe que é uma brincadeira. Ele não gosta da brincadeira. Principalmente quando envolve Bíblia. Que meu pai, se eu contar uma piada engraçada, ele vai dar risada. Tanto nos últimos stories que eu fiz lá, ele tava rindo, respondendo a galera. Mas se eu falar alguma coisa relacionada... Igual teve uma heresia que eu falei, essa ele ficou maluco. Falei, olha, José é um grande exemplo da Bíblia para nós. Que José se torna governador do Egito e lá na frente se torna pai de Jesus, mano. Aí, mano, ele... Você tá maluco? Porque na cabeça dele a galera vai acreditar no que eu tô falando. Então, meu pai ele é um pouco matuto, assim, de internet também. Ele não entende muito bem como é que acontece as coisas. Mas eu aproveito essa situação, essa caricatura que meu pai tem, e a galera se identifica muito com meu pai. Eu colocar ele em algum vídeo assim, mano, estoura. Legal. E eu vou nas agendas, a primeira coisa que a galera pergunta é: cadê seu pai? Cara, atrás não quer nem saber de mim. Cara, isso é muito legal. E que tipo de humor você curte, sim? Que eu consumo, você fala? Sim. Olha, a gente não tem muita referência no gospel, né? Sim. Se for olhar para as referências hoje, tem eu, tem o de Lima, tem
O Paulo Zamparo. Então, são poucas referências que a gente tem no gospel. Alguns que a gente tinha pararam de fazer, foram para outras vertentes. O próprio Jacinto Manto hoje não faz mais stand-up, mas ainda segue a linha do humor na internet. Eu costumo consumir muito meme, tá? Eu sou muito fã de memes, assim. Coisa rápida aí. Isso. Cara, coisas rápidas. Humor de sketch, consumo muito. Stand-up, eu assisto muito stand-up americano, sim, porque o brasileiro abusa muito disso também, tem várias referências boas aqui, embora humor é um tipo de humor sujo, infelizmente. Os caras gostam de dar uma pelada. É porque como a parada é a identificação e você tem o brasileiro, por exemplo, falando muito palavrão, a pessoa vai abusar disso para que possa... Tentei mandar até um plural de humor aqui. Falei humors, credo, que horror. Mas, humors. É em inglês. Humors. Mas eu consumo muito stand-up americano, porque eles têm uma técnica que eu gosto bastante de usar, que é a técnica do callback, que é quando você conta uma história no final que vai te lembrar algo que você falou no começo. Uhum. E essa técnica geralmente é o que puxa aplauso, entendeu? Então eu sempre brinco muito no meu stand-up, quando eu falo demais, sobre o lance de engolir o choro. Cara, eu brinco muito com isso, tal, e começo a contar isso. Vou contando várias histórias de mãe e tal, que eu apanhei, não sei o quê. Lá no final do texto, minha mãe chorando, olhando pra mim com raiva, eu olho pra ela e falo, engole o choro, mano. Entendi. Teve aquela ligação com que eu brinquei ali no começo e a galera, uau! Então, eu consumo muito humor americano e meme. Olha, meme de verdade, assim, eu consumo demais, porque é através disso que eu vou tendo as sacadas do que eu posso trazer para a veia do gospel, né, do cristão. Tipo, como que eu vou usar isso para o cristão? Então, nos últimos vídeos, eu estou buscando utilizar muito identidade sonora, né, música, as paradas que eu brinquei com o Kleber Lucas ali, de repente, no fundo da música começava a tocar... entendeu? É uma camada a mais. Isso, né? tem a cereja do bolo ali para tentar trazer isso pro gospel, porque infelizmente eu me lembro muito que na minha infância eu gostava de assistir stand-up já, mas minha mãe me proibia, porque era um humor sujo. Então na minha cabeça eu fico pensando assim, existe alguém sendo proibido de assistir algo legal porque é sujo. Então, pera lá, eu preciso ser esse humor limpo para a pessoa consumir. E, cara, tem uma parada muito louca nisso, que eu concordo com a sua mãe, num certo aspecto, porque o humor, assim, acho que qualquer coisa que emociona, né, que gera uma emoção. Então, o ficar muito feliz, alegre, né, é uma emoção, e o chorar é uma emoção. Então, eu percebo que escancara o seu coração. Sim. Entendeu? Então, é como se o cara contou um negócio engraçado. Você abriu, cara. Então, as informações que ele vai começar a dar vão entrar. Exato. E é muito perigoso isso. Porque, de alguma forma, também é uma pregação. Tá sendo ensinado, né, conceitos, está sendo defendida ideias ali, principalmente ali no stand-up, mas como também num filme, nessas coisas. Então, assim, te emocionou, pum, abriu. E aí vai começar a entrar. E aí, se você está pregando a verdade... vai entrar. É por isso que para evangelismo, o stand-up funciona muito bem. O cara desarma, né? Irmão, é algo surreal. Eu lembro numa das últimas agendas que eu fiz agora, em dezembro, tinha uma menina que estava rindo muito. Ela era a que mais ria, aquela que dava risada e parava o show até, porque ela ria escandalosamente. Entendi. E aí no final, quando eu vim com a pregação e tal, ela veio na frente e ela, cara, desabou. Ela chorava de gritar. Ela gritava. Ela gritava, assim. E no final o líder veio me contar. Falou assim, ó, é a primeira vez que ela veio na igreja, cara. Sim. Falei, uau. Muito legal. Irmão. É isso, porque desarma, né? Desarma, você começa total. a rir, Aquele grito, relaxa. assim, você via que era ela soltando alguma coisa que tava pesada pra ela, assim, sabe? Então, realmente, mano, o humor, ele tem um poder absurdo de fazer a pessoa aceitar o que você vai falar. Sim. Inclusive, hoje em dia é complicado, porque a maioria dos artistas tem essa ideia pra veia, como eu posso dizer, pra veia comunista mesmo, né? A maioria é tudo conceitos de esquerda e tal. Ele vai pegar todas as ideias, até uma palavra que a gente tem usado muito, a ideologia, né? Isso, que ele acredita, e na sua arte, na sua... no que ele está produzindo,
Ele vai pregar. Ele vai pregar aquilo. Ele vai pregar aquilo. Ele vai pregar o quê? Ele vai pregar drogas, ele vai pregar o sexo antes do casamento, ele vai pregar a bebida, o quanto é engraçado o rolê com os amigos bebendo. Tá então, entrando. E vai entrando, essas ideias vão entrando. E a galera quer o quê? Quer viver aquilo. Quer viver. Né? Muito bom. E a minha tentativa é sempre essa, é tentar trazer essa identificação, mas dentro do conceito que 100% limpo. Muito bom. Cara, muito legal. Obrigado. Que isso, Obrigado mano. por esse tempo aqui. Você é louco, eu que agradeço. Obrigado por essa conversa. E honrado ter você aqui, que o Senhor continue derramando sabedoria sobre a sua vida. Amém. Para navegar isso, que é algo assim muito novo, como você falou, com poucas referências que você pode olhar, mas que o Senhor te cerque de pessoas com muita sabedoria e maturidade. Amém, aí mano. Para te ajudar nesse caminho. E, cara, feliz de ter você aqui. Obrigado. Que bom, tamo junto, velho. Eu sempre falo que assim, a minha vida ela é baseada em propósito, mano. 100% em propósito, né? E se um dia eu parar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, Ele pode me matar, que o sentido da minha vida acabou na Terra, mano. Sim. Tô aqui para viver isso até o fim da minha vida, pregando esse cara que salvou essa mente, esse coração. E obrigado, mano, por você ser uma referência para mim também, viu? Obrigado. É uma honra para mim estar aqui na sua frente, de verdade, mano. Não sei nem como... Tava tremendo no começo, mas agora tô de boa. Tamo junto. Você que ficou aqui com a gente até o fim, obrigado. E eu queria te pedir, pega esse link aí, manda pra galera, pro pessoal poder dar um pouco de risada e também aprender e ouvir um pouco dessa conversa que foi tão abençoada. Se inscreve aí no canal, também curte esse vídeo, deixa um comentário aqui, tudo isso que você está fazendo ajuda o vídeo aí mais longe, chegar em mais pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!